Seja muito bem-vindo à nossa quarta aula do curso Dimensionamento e Montagem de Banco de Capacitores. Nessa aula, nós estudaremos as causas do baixo fator de potência. Veremos as suas consequências e algumas vantagens e desvantagens para a empresa e também para a distribuidora. Então, logo mais depois da vinheta, a gente começa. Então, vamos começar falando dos principais causadores do baixo fator de potência, citando nossas lâmpadas de descarga, né? Aqui nós temos um exemplo de lâmpadas de vapor de sódio, vapor de mercúrio. Essas lâmpadas são utilizadas principalmente em iluminações industriais, em iluminações de ruas e avenidas, em estádios de futebol, em áreas abertas. Esses tipos de lâmpadas, para funcionar, eles precisam de um reator. E muitas das vezes esse reator apresenta um baixo fator de potência, o que vai fazer com que aumente a demanda de energia reativa. Então nós temos aqui vapor de sódio, vapor de mercúrio e lâmpadas fluorescentes. Elas necessitam do auxílio de um reator para funcionar. Os reatores, assim como os motores e transformadores, consomem uma energia reativa, contribuindo para o baixo fator de potência. Outra causa muito comum para o baixo fator de potência são o uso de motores superdimensionados. Então vamos imaginar a seguinte situação. Um engenheiro mecânico ele precisa fazer o dimensionamento de uma bomba de recalque. E essa bomba ela vai ser utilizada em um prédio de 14 andares, que vai ser usada para retirar a água da cisterna e levar até a caixa d'água. Então, nesses cálculos, ele leva em consideração altura manométrica, perdas, vazão, rendimento. E depois de fazer todos esses cálculos, ele chegou à conclusão de que ele precisa de um motor de 3,73 CV. O que ele vai fazer? Ele vai recomendar um motor de 4 CV. Na hora de comprar esse motor, ele não encontra esse motor de 4 CV, ele encontra um motor de 5 CV. Então, o que ele vai fazer? Ele vai comprar esse motor de 5 CV. Na hora que esse motor começar a funcionar, o que vai acontecer ali? Aquele motor de 5 CV, ele vai estar entregando para a carga apenas a potência de 3,73 CV. Então, o motor ele vai estar trabalhando com uma baixa carga e vai solicitar uma quantidade maior de energia reativa. Então, isso vai fazer com que o fator de potência caia. Agora, você imagina a mesma situação acontecendo na indústria com outros tipos de cargas, por exemplo, prensa hidráulica, extrusoras, moinhos, elevadores e outros tipos de cargas. Então, tudo isso acontecendo com várias cargas, isso vai contribuir para que o fator de potência caia. Então, de uma forma resumida, nós podemos dizer que motores consomem praticamente a mesma energia reativa, quer operando a vazio ou operando a plena carga. A energia ativa é diretamente proporcional à carga mecânica acoplada no eixo. Nessas condições, quanto menor é a carga de energia ativa, menor é o seu fator de potência. Outro causador do baixo fator de potência são transformadores operando em vazio ou com pequenas cargas. Agora imagine o seguinte, uma indústria ela tem uma subestação com um ou mais transformadores que foram dimensionados pensando no crescimento daquela empresa. Mas naquele período inicial da fábrica, o transformador está operando com uma baixa carga e, consequentemente, o seu fator de potência vai diminuir. A gente considera que o transformador ele está operando com baixa carga quando ele está operando entre 35% a 50% da sua capacidade. Então, por exemplo, se tivermos um transformador de 500 kVA
Qual seria a corrente do secundário? Seria em torno de 760 amperes de corrente secundária. A corrente do primário é em torno de 20 amperes. Então, se você olhar para o QGBT e olhar o medidor de grandezas, olhar na escala de corrente, e você observar uma corrente de secundário em torno de 300 amperes, pode ter certeza que esse transformador ele vai estar operando com baixa carga. Assim também como se você olhar para o relé que monitora a corrente primária e você observar nele uma corrente em torno de 9 amperes, ele também vai estar operando com baixa carga. E de uma forma resumida, quando superdimensionados para a carga, consomem uma quantidade de energia reativa relativamente grande, quando se compara com a energia ativa, o que dá origem a um baixo fator de potência. E não é somente as cargas do tipo indutivas que fazem com que o fator de potência caia. Se tivermos um excesso de capacitores ligados no período capacitivo, esses capacitores também vão fazer com que esse fator de potência caia. Como, por exemplo, nós podemos citar algum problema no programador horário de um banco semiautomático, fazendo com que o capacitor ele entre no período incorreto. Isso vai fazer com que o cliente ele pague uma multa por excedente reativo. Só que esse excedente reativo ele é do tipo capacitivo. Estes são alguns dos principais causadores do baixo fator de potência. Na próxima aula eu vou trazer algumas consequências desse baixo fator de potência e também apresentar algumas vantagens quando se faz a instalação desses capacitores. Até a próxima aula.